Mateus 14, versículo 22. Diz assim: logo em seguida, Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e irem na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa, enquanto ele dispensava as pessoas. Versículo 23. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temas. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus, mas ao perceber o vento, teve medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos. Senhor, nós nos aproximamos diante do Senhor nesta manhã. Queremos pedir que o Senhor venha estar conosco, que a tua presença instrua. Pai, o teu poder durante essa toda semana, semanas atrás, temos vindo a orar aqui na igreja, nós temos lutado muito contra os espíritos, contra os demônios. Mas, Senhor, nesta manhã, precisamos muito da tua instrução. Precisamos muito da tua instrução. Precisamos muito que o Senhor nos instrua. Fale conosco, comunique-se conosco. Fale conosco, Deus. Venha nos fazer andar no teu conselho, no teu espírito e na tua força. Em nome de Jesus. Nós queremos dizer amém. Eu quero falar convosco hoje, meus irmãos, sobre barcos agitados. Amém? Repita comigo: barcos agitados. Repita forte: barcos agitados. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero trazer uma série de ensinamentos nessa passagem que eu creio que é muito conhecida por vocês. Jesus anda sobre o mar, sobre as águas. Há um grande ensinamento que Deus nos traz aqui nessa passagem. Amém, meus irmãos? Esse episódio de Jesus andar sobre as águas foi antecipado de um evento. Qual foi o evento? A multiplicação dos pães e dos peixes. Se você for a prestar atenção, Jesus fala para os discípulos entrarem no barco e adiantarem, irem para frente. Ele estava a ficar a despedir a multidão. Ele ficava a fazer os últimos atendimentos. É como se ele estivesse a atender. Amém, meus irmãos? Ele estava a atender, ele estava a despedir as pessoas. Só que ele disse para os apóstolos, a minha Bíblia diz, e obrigou os seus discípulos a entrar no barco e irem na frente. Ele os falou para irem adiante. Os discípulos foram. Só que à medida em que os discípulos fizeram aquela travessia, tiveram um problema. Uma tempestade forte. Amém, meus irmãos? Amém. Uma tempestade o quê? Forte. Eles encontraram uma tempestade muito forte no meio do mar. Mas há algo que eu quero fazer como questão. Para onde os discípulos iam? Porque aqui nessa passagem de Mateus, nós não vemos concretamente para onde eles estão a ir. Onde eles estão a ir é uma peça importante para a nossa meditação nessa manhã. Amém, meus irmãos? Eu quero te mostrar aonde que eles iam. O apóstolo João nos esclarece melhor para onde os apóstolos estavam a ir quando estavam a fazer a travessia. Abra o livro de João, capítulo 6, rapidamente, para você ter mais clareza do que está a acontecer aqui. Eles foram mandados ir, mas agora temos que saber aonde eles estavam a ir. Mateus capítulo 6, nós encontramos o mesmo episódio. Mateus capítulo 6, ou seja, João capítulo 6, isso aqui desculpa. João 6.
rapidamente. Já chegaram, pessoal? Versículo 16 diz assim: ao cair da tarde, seus discípulos dirigiram-se ao mar. É o mesmo episódio. Entraram num barco e iniciaram a travessia em direção aonde? Cafarnaum. Cafarnaum. Havia escurecido e Jesus ainda não havia ido encontrá-los. Então, ponto número 1, olhe para mim. Os discípulos iam para onde, meus irmãos? Cafarnaum. Cafarnaum. Pegue bem isso. Não esqueça disso que eu te disse agora. Nós temos a resposta da onde os apóstolos, da onde os discípulos eles estavam indo. Eles estavam indo para Cafarnaum. A Bíblia diz que eles indo a Cafarnaum, no meio, estavam distante, longe da terra. Versículo 24 de Mateus 14 diz que estavam distantes da terra. E no meio do mar, o barco começou a ser agitado por um vento o quê? Forte. Amém, meus irmãos? Amém. Começou a ser agitado por um vento o quê? O livro de João fala que o barco estava a ser agitado por um vento forte. O livro de Mateus diz que o barco era sacudido. Repita comigo, o barco era sacudido. Amém, meus irmãos? Então, no livro de João, nós estamos a ver que o barco era o que? Estava a ser agitado. Imagine isso, um barco agitado. E Mateus diz que o barco estava a ser sacudido pelas ondas. Ele estava onde? No meio do mar. Eles haviam chegado aonde, meus irmãos? Longe da terra. Longe da terra. Eles estavam a ser agitados. Mas a minha questão, aonde que eles estavam a ir, meus irmãos? A Cafarnaum. Eles entraram no barco, fizeram a travessia, mas no meio do mar, a Bíblia diz que começou o barco a ser o quê? Agitado. E quero dizer uma coisa. A rota, a travessia que os discípulos fizeram, é a mesma travessia que muitos de nós estamos aqui, para dizer todos que estavam aqui nesse lugar, têm feito. É uma travessia que todos nós, inclusive eu, temos feito a mesma travessia. Todos os dias. Sempre. Eles iam para onde, meus irmãos? Pode deixar. Iam para onde? Para Cafarnaum. Agora, você tem que entender quando eu digo que todos nós temos feito essa travessia. Nós todos estamos aqui. Não importa ser jovem, senhor ou senhora, até mesmo um adolescente. Mas todos nós estamos aqui, fazemos essa travessia. Para quem não sabe, Cafarnaum significa, isso é o sentido literal da palavra Cafarnaum. Terra de Naum, terra da consolação. Cafarnaum significa terra da consolação. É a rota que muita gente está aqui nesse lugar, pelo menos alguma vez na vida já fez essa rota. Uma rota em que ia em direção à terra da consolação, uma rota rumo à terra da paz, uma rota rumo à terra da felicidade. Inclusive uma rota rumo à salvação. Inclusive uma rota rumo à salvação. Inclusive nossos irmãos jovens têm feito essa rota sempre. Eles estão à procura de algum crescimento na vida deles. Fazem essa rota. Da mesma forma que os discípulos subiram no barco, e a Bíblia diz que eles iam em direção da terra da consolação. O significado literal de Cafarnaum. Muitos nós estamos aqui todos os dias. De segunda a sexta, temos feito uma travessia. Temos tentado, para melhor dizer, fazer uma travessia rumo em alguma terra na nossa vida. Mesmo que seja da salvação, mesmo que seja da felicidade, da paz e da alegria. Todos nós temos feito essa travessia. Mas assim como os discípulos, nessa travessia, muitos de nós estamos aqui, para dizer todos inclusive, temos nos deparado com um mar agitado por ventos fortes. Enquanto nós vamos rumo à terra que nós queremos chegar. A terra de Cafarnaum, a terra da paz, a terra da salvação. A terra de uma felicidade enorme. Para quem não sabe, o barco simboliza nossas vidas nesse contexto. O barco que os discípulos estavam nele simboliza nossas vidas. Aquele barco que era agitado, sacudido por ventos fortes, representa as nossas vidas. E na Bíblia, ventos simbolizam problemas, aflições. Se você for um bom leitor da Bíblia, há de ver que toda vez que se fala de ventos na Bíblia, está-se a falar de problemas, está-se a falar de aflições, está-se a falar de situações que vêm
contra o ser humano. Ventos fortes sopram. Significam problemas, aflições que vêm em direção a nós. E há um dado que eu quero dizer para vocês. A Bíblia diz que o vento era o que, meus irmãos? Contrário. Leia comigo isso, Mateus 14. Eu quero que você veja comigo isso, sobre o vento ser contrário. Amém, meus irmãos? Amém. Versículo 24. Estão comigo, pessoal? Sim. Versículo 24 diz o seguinte: enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra. Era sacudido pelas ondas, pois o vento era o quê? Contrário. O vento era? Contrário. Olhe para mim. Os ventos simbolizam situações, aflições, problemas que vêm a nós. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que todos que estão aqui nesse lugar, em alguma fase da vida deles, já tentaram fazer uma travessia. Já tentaram fazer essa travessia para chegar na terra da consolação. Em alguém, eu faço essa travessia todos os dias da minha vida. Eu quero chegar em uma terra a qual eu terei paz, a qual eu terei salvação, a qual eu terei felicidade. Nós vemos muitos jovens lutando diariamente, eles fazem a mesma travessia, só que eles deparam-se com ventos contrários. O que são ventos? Problemas. Quando eu falo de ventos contrários, meus irmãos, eu estou falando de um vento que empurrava os apóstolos para voltarem. É aquilo que se chama lutar contra a maré. Quando você está a remar para uma direção, mas parece que a temperatura é contra si. Isso que significa vento contrário. Eles tentam remar rumo a Cafarnaum, tentam remar rumo à terra da consolação, mas ventos contrários sopram para eles, lhes empurrando. Os discípulos estavam a ser empurrados com um vento contrário, para voltarem, para não saírem. Aqueles ventos vinham para fazer o quê? Para lhes afastar, para lhes impedir, distanciar cada vez mais de chegar à terra da consolação. Assim como eu disse que há pessoas que fazem essa travessia sempre. Há jovens que quando entram no barco, suas vidas, eles dizem, eu estou a caminho agora para a terra da consolação. Eu estou a caminho agora para a terra da felicidade, para a terra da salvação. Eles começam a caminhar, encontram ventos contrários que só lhes distanciam de chegar aonde eles querem chegar. E nós vivemos nessa realidade dia após dia. Vemos pessoas tentando, nós vemos pessoas que estão nesse mundo. Basta você virar os seus olhos, há de ver quantos barcos travados, impedidos, com ventos contrários de chegar à terra da paz que eles tanto pretendem chegar. E a minha questão é essa. Você já fez uma travessia, já conseguiu chegar na tua terra da consolação em alguma vez na sua vida? Quem já no nosso meio já conseguiu, nossos irmãos jovens, na situação que se encontram de deplorável, uma situação complicada, elas estão a ir para a terra da consolação. Quantos já fizeram a travessia e conseguiram atravessar e chegar na terra da consolação? Quantos? Eu pergunto a si que está me ouvindo nesse momento, já fez uma travessia e conseguir chegar na outra margem, chegar à felicidade? Chegar à paz, chegar à salvação, chegar ao teu destino. Já conseguiu chegar lá? A Bíblia diz que o barco era sacudido pelas ondas. Quantas vidas sacudidas? Quantas nossas irmãs jovens, nossos irmãos jovens estão a ser hoje sacudidos e o barco não vai para frente. Vida não pode avançar. Mesmo espiritualmente não há crescimento, não se vê o crescimento. Por quê? Ventos contrários estão a soprar. E os apóstolos, os discípulos estavam lá. E há um dado muito interessante. Diz que eles estavam no meio do mar. Repita comigo, no meio do mar. No meio do mar. Repita comigo, no meio do mar. No meio do mar. O que você fará no meio do mar, meu irmão, longe da terra? A maior parte dos constrangimentos que alguns encontram são aqueles que surgem no meio da vida, no meio do nosso trajeto, da nossa trajetória. Nós temos nossos irmãos hoje em dia jovens que estão numa fase em que tomaram muitas decisões erradas na sua vida. Temos muitos irmãos jovens que estão a fazer essa travessia e meio que todos os problemas, vícios, confusão, distração, tudo lhes encontrou no meio. Tudo lhes encontrou no meio da vida. Nós estamos a lidar hoje com casos de mulheres, senhoras que ainda ontem falava ainda com alguém, já os maridos meio que só queriam ter filhos com elas e mais nada. E elas agora encontram-se em uma situação tão péssima, tão complicada,
Como quem diz, eu iniciei a minha trajetória, eu iniciei a minha travessia, mas eu não consegui chegar lá. Houveram muitas situações pela frente. Falamos de vícios que aparecem à nossa frente. Falamos, inclusive, de todos os problemas e aflições, tentações que nos encontram no meio do mar. Ventos fortes, é onde há mais ventos fortes, no meio do mar. Onde as águas são profundas, não dá nem sequer para nadar. O que os apóstolos fariam no meio do mar? Sendo que o vento estava a sacudir a vida deles. Estava a sacudir a vida deles. E você pensa o seguinte, o que é o melhor? Permanecer num barco tá a ser sacudido por ventos ou me lançar no mar? Gente, há pessoas que hoje, diante da situação que se encontram, só se faz essa questão. O que é melhor eu fazer? Eu comecei a minha trajetória, comecei a minha vida, mas eu sinto que estou a ser agitado. Minha vida, meu barco, minha vida está sendo sacudida por problemas, aflições. Não estou a conseguir chegar no meio do mar. Não é no início, perto da terra. Perto da terra você ainda pode descer e voltar, mas eu falo no meio. A Bíblia diz que o vento começou, a tempestade começou no meio. Eu sinto muito. Falo, inclusive, de forma muito repetitiva com adolescentes, jovens, sempre que eu posso, que ainda não tomaram uma adesão na sua vida. Eu digo, sabe, um dia vocês vão ter que começar um trajeto na vossa vida. Uma travessia vão começar a fazer um dia. Os jovens que eu encontro fora, evangelizo. Ainda a estudar, eu digo, meus irmãos, força. Mas um dia você vai encontrar e enfrentar o inevitável. Fazer uma travessia importante da sua vida. Possivelmente, você não espera encontrar uma tempestade no meio da sua travessia. Você não espera encontrar confusões e complicações no meio da travessia. O que você vai pensar no meio do mar? Gente, dentro de uma caixa, quando está dentro de uma caixa e as águas te sacodem, dói bastante. É mais preferível você ficar de fora, se matar, que é o que significa lançar-se no mar. Há pessoas hoje que estão a pensar em morte, estão a pensar em morrer, cometeram erros, estão no meio da vida, escolheram maridos que têm agora, escolheram lares que estão a ter agora, escolheram a vida que entraram nesse momento, cada problemas que encontraram no meio da vida, e agora elas pensam, por que eu não me lanço no mar, eu evito viver com essas dores em mim, evito apagar essas memórias da minha mente, por que eu não me lanço logo no mar? Que eu não me lanço logo no mar, porque estou a tentar avançar e o meu barco ele não está a avançar. Eu encontro pessoas que dizem que o melhor para se livrar da dor que eles estão a sentir, meus irmãos jovens, há um vazio enorme que eles sentem. Há uma frustração grande que eles estão a carregar. Eles dizem, eu penso inclusive em me matar. Eu encontrei um irmão grande mesmo, alto assim. Ele chorou na minha frente. Eu perguntava para ele sobre como é que está a vida dele. Como é que ele se encontrava, o que ele pedia, a primeira coisa que ele pedia, isso está a ser repetitivo, meus irmãos, está a ser muito repetitivo. Qual é a coisa que ele pediria se agora Deus lhe pudesse dar? Uma coisa só. Ele foi franco comigo em me dizer, eu peço morrer. Um homem grande, um jovem grande, de barbas, ele chorou. Logo quando ele falou isso, não era coisa de deboche, ele estava a chorar em minha frente. Por quê? Não está a aguentar o barco, ficar no barco. Está muito agitado o barco. Há muita complicação, é muito problema, é muita aflição, é muito vento sobre o barco. E as pessoas pensam, que tal eu me lançar no mar? Isso acontece nos Amos, meus irmãos? Cafarnaum. Se você já tentou fazer essa travessia, você entende o que eu estou a falar. Quem já tentou fazer essa travessia que eu estou a dizer agora, entende 100% do que eu estou a dizer. Entende? O que se passa no meio do mar. Quando já estás longe. Sabe o que se passa. Sabe quais são os pensamentos que surgem naquele momento em que os ventos estão a sacudir o teu barco, tua vida. O que você pensa? O que você está a pensar? Lançar-se. Essa é a solução? Não, essa não é a solução. Não é a solução nós nos matarmos, desistirmos da vida, repito, e aumentar. Eu gosto muito de falar, toda vez que eu pergunto algo para alguém, eu não quero que você me dê resposta. Se alguém está pensando em morrer, você diz que é porque eu vi na televisão. Não. Todos os dados que eu vos falo, eu luto sempre para vos dar dados de pessoais que eu vivo. A irmã nossa sabe que eu não gosto de exemplos de fora.
Ela sabe que eu não gosto de dizer que é porque vi na televisão, me disseram. Ela sabe que eu não gosto disso. Sabe que quando você vai me dizer que me dê exemplo de alguém, me dê exemplo de você, alguém que você viu. Eu estou a falar agora de números que que encontrei, de pessoas que estão a pensar em desistir da vida. Pensavam que era só entrar no barco e atravessar. Pensavam que era só entrar no barco, pensavam que era só estudar, pensavam que era só trabalhar, pensavam que era só ter uma pessoa do lado deles. E agora eles percebem que não é só isso. Há ventos contrários a lhes impedir de chegar lá na terra da salvação. Não estão a conseguir chegar. Você está a conseguir chegar onde você está a pretender ir? Está a conseguir chegar lá, mamãe? Senhor, senhora, jovem, meu irmão adolescente, está a conseguir chegar à tua Cafarnaum? Acabar com o sofrimento não é se matar. A solução não é morte. A solução não é desistir. Há uma coisa que eu quero te dizer. Desistir é a pior coisa da tua vida que podes fazer. Desistir. A coisa que quando acontecer, Deus nem se vai mais preocupar, é você desistir. A Bíblia me diz que o justo viverá pela fé, mas se recuar, Deus diz, a minha alma não se agrada dele. Basta desistir, basta recuar, basta parar. Deus já não se agrada mais de si, cada falta de fé. Desistir não é a solução. A Bíblia diz que eles continuaram a tentaram remar. Estavam a conseguir avançar? Gente, vocês conhecem essa história? Eles estavam a conseguir avançar? Não estavam em nenhum lugar. Os ventos eram fortes. Há um dado tempo na tua vida em que você vai perceber isso. Eu alerto, inclusive, a todos os jovens e adolescentes. Escute-me. O mar da vida é pesado. Senhores, senhoras, eu sei que você está vendo agora que está complicado isso. Qual é a solução? Eu quero entrar para a solução. O que fazer? Eu vou pular? Eu vou largar o barco? Vou me matar? Não! Essa não é a solução. A Bíblia diz que os discípulos viram Jesus indo até eles. E ele foi andando sobre o mar. Amém, meus irmãos? Amém. Repita comigo. Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Leia comigo o versículo 25 para você poder entender algo. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Amém, meus irmãos? Amém. Sobre o que, meus irmãos? Mar. Sobre o mar. Versículo 26. Ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Amém, meus irmãos? Olhe para mim. Na situação que os discípulos estavam, o que vocês acham que mais lhes assustou? Acompanhe o contexto de tudo quanto eu falei até aqui. O que você acha que mais assustou eles? Imagine, quero colocar uma imagem na sua mente. Imagine que você está com medo, teu barco está tão agitado, e você vê um ser vindo em cima das águas. Repita comigo, em cima das águas. Você vê um ser vindo em cima das águas e não parece estar agitado e não parece estremecer por ventos. Os discípulos, a primeira coisa que poderão pensar é, não pode ser um homem normal. Primeiro, ser Jesus estando a vir. Segundo, não parece alguém estar com medo. Não parece alguém que está sendo nem movido para um lado ou ao outro com essas ondas, com esse vento. Alguém está me entendendo o que eu estou a tentar dizer, meus irmãos? Não parece alguém que está sendo movido. Ele estava andando tão normal e pior, em cima das águas. Em cima das águas. Aquilo tudo estava a trazer uma imagem para os discípulos, para o pregador, quando lia, eu estava a passar para vocês isso. Quando lia, estava a trazer uma imagem. Um homem que está acima de tudo. Um homem que vem e não transmite nenhum medo. Em meio ao desespero dos homens, ao meio ao desespero meu, ao temer nesse barco que está tão agitado, se eu puder perceber agora que Jesus está vindo na minha direção, ele não vem agitado, ele não vem mexido, ele não vem nem sequer apressado.
Ele não vem nem sequer a estremecer. Ele vem tranquilo e pior, em cima das águas. Sabe por quê? Jesus, ele mostra que está acima de tudo e de todas as circunstâncias. Quando eu percebi que Jesus está acima de todos os sentimentos, pense comigo. Que sentimento vai invadir o meu coração se Jesus está acima de qualquer sentimento? De desprezo, de medo. Qualquer sentimento de abandono. Qualquer pensamento de matar-se, de tirar sua própria vida e de desistir da vida. Jesus vem não com medo, não estremecendo. Sabe por quê? Porque não admite-se. Jesus, ele transmite segurança para todos aqueles que, ao estarem aflitos, ao levantarem os olhos para ele transmite segurança, é porque ele diz: tenham coragem. João, o apóstolo, esteve no céu, em Apocalipse 5:5. Diz a Bíblia, quando ele chegou no céu, diz a Bíblia que ele presenciou o silêncio do céu. E quando ele presenciou a presença do céu, diz a Bíblia, porque não havia ninguém que era digno de olhar para o livro, abrir, desatar os seus 7 selos, abrir o livro. João começou a chorar muito. E um dos anciãos tocou em João e disse: João, não chore. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. No meio ao choro, no meio a muito choro de João, Jesus veio mostrando como solução para todos os medos que ele estava a sentir naquele momento. Inclusive para aqueles homens que estavam naquele barco agitados. Você está a me entender? Ele veio trazendo resposta. Ele é a resposta. Jesus, ele é a resposta. Ele é a resposta para esses nossos barcos agitados, contrariados pelos ventos que estão a soprar nesse momento. Jesus veio mostrando poder acima de tudo, em cima de todos os traumas, acima de todos os demônios e acima de todos os medos. Por quê? Porque ele está acima de tudo. Mas eu quero te chocar com isso. Diz a Bíblia algo. Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, disse: Senhor, se és tu, deixa-me lá eu vir até onde o Senhor está, em cima das... Pedro é como quem diz: Jesus veio andando sobre as águas, não mexido, nem estremecendo, mostrando que está acima de todas as circunstâncias. Nada podia o abalar e o estremecer. Pedro, com essa questão, é como se ele tivesse dito o seguinte: se é possível, eu também quero andar e estar acima de todas as circunstâncias que me dominavam, assim como o Senhor está a vir agora e não está a ter medo. Alguém entendeu o que eu falei agora? Ele está a dizer: se é verdade, e eu já vi pessoas que já vieram me questionar, é verdade eu estar acima, eu vencer os sentimentos que eu tenho, é possível eu vencer meus traumas, é possível. E há pessoas que até vêm me pedir isso em alguns momentos, oramos, e meio que elas já não por uma semana, tão firmes, em cima de todas as circunstâncias, mostrando que é possível estar acima de todas as circunstâncias e até a tua vida mover-se, é possível. Em algumas coisas, alguns já vieram orar. É possível realmente nós conseguirmos vencer, assim como Jesus Cristo venceu e não teve medo de nada? É possível. Eu tenho certeza que você está aqui nesse lugar, em alguma fase da tua vida, você já conseguiu andar sobre as águas. O problema é que vocês andam por pouco tempo em cima das águas. O problema é que as pessoas estão acima das circunstâncias por pouco tempo. Elas conseguem dominar e levar o barco a avançar por pouco tempo. Elas conseguem andar em cima das águas, assim como Pedro andou em cima das águas. Ele dominou as circunstâncias, mas por pouco tempo afundou. Não levou muito tempo, afundou. Eu vejo crentes que às vezes que eles buscam força para a sua vida, e meio que eles têm tanta força, buscam isso de Deus. Dizem assim como Jesus Cristo disse que venceu o mundo, eu também hei de vencer o mundo. E meio que eles vencem uma e outra coisa. Vencem um vício aqui, vencem um problema ali, vencem aquele demônio acolá e conseguem ver alguma coisinha a avançar. Só que o problema é por pouco tempo. Pedro disse: se és tu, Senhor, deixa-me vir em cima das águas. Eu também quero ver se é possível. Sabe que não tem ninguém no vosso meio que já viu que é possível estar acima das circunstâncias? Sabe que você nunca viu que Deus é fiel?
Será que você nunca viu que realmente é possível você vencer o mundo, assim como Jesus Cristo venceu as circunstâncias? É possível você ouvir ofensas, mas não ficar ofendido. É possível você, inclusive, ouvir provocações, mas não se sentir ameaçado. Será que ninguém nunca já percebeu, já viveu esse momento na vida dele? Já. O problema é pouco tempo. Amém? Amém. É por pouco? Jesus conquistou reinos. E meio que nós conseguimos conquistar algumas coisas por algum tempo. Nós já temos pessoas que dizem que Jesus Cristo venceu todas as circunstâncias. E algumas pessoas já venceram, quem sabe, algumas circunstâncias e provaram que é possível vencer essas barreiras, assim como Jesus Cristo venceu barreiras. Amém, meus irmãos? Amém. Mas o problema é esse. Não é por muito tempo. Não é por muito tempo que nós vemos nossas irmãs a conseguirem progredir, crescer com muita constância. Há pessoas que até vêm me dizem, irmão Jacinto, se tal de fulano, se eu até inclusive, eu continuasse nesse ritmo sempre, em menos de um ano eu seria batizado com o Espírito Santo. Em menos de um ano. Em menos de um ano eu conseguiria vencer, conseguiria aquilo mais aquilo. As pessoas que vêm e dizem isso, por causa de quê? A pessoa diz, se conseguisse ficar esse teu tempo firme, porque as pessoas não ficam muito tempo firme. Por isso que elas afundam rápido. Jesus olhou para Pedro e disse, homem de pequena fé, você conseguiu vencer por alguns instantes. Eu reconheço no vosso meio, como o vosso pastor, alguns do vosso meio aqui que por algum tempo mostram que são capazes mesmo de mostrar o demônio, que ele não tem poder nenhum sobre a sua vida. Só que o problema é por pouco tempo. Existem pessoas no vosso meio que mostram para mim que realmente Deus pode levar a vossa vida a andar e algumas respostas podem chegar. Crescimento pode vir. Pouco tempo. Amém? Amém. Por pouco? Será que você neste momento não provou por pouco tempo, ou não está a provar por pouco tempo que é possível vencer, mas depois vai afundar como Pedro afundou? Amém, meus irmãos? Amém. Isso Jesus já entrou no barco? Não, ele ainda não entrou no barco, ainda não entrou no barco. Ele simplesmente disse para o homem, se você crê que pode andar sobre as águas, ande nesse momento. E, meus irmãos, eu carrego isso em meu ser nesse ano. Jesus está acima de todo qualquer sentimento. Eu não deixarei nenhum sentimento me vencer. Ele está acima de todo demônio. Eu não vou deixar nenhum demônio me vencer esse ano. Eu não vou deixar, não vou permitir. E não quero andar por pouco tempo vencendo ele. Eu não quero respostas espirituais e até físicas sobre vocês por pouco tempo. Eu quero continuamente andar até chegar onde ele está. Pedro duvidou. A Bíblia diz que ele ouviu o som das ondas. Sim ou não, meus irmãos? E afundou os problemas. Veja comigo o que aconteceu quando Jesus Cristo entrou no barco, com a vinda de Jesus. Amém? Versículo 32. Amém? Amém. Versículo 32 diz, e logo que subiram para o barco, o que aconteceu? O vento acalmou. O vento fez o que, gente? Acalmou. O vento acalmou. O vento acalmou. Amém, meus irmãos? Amém. Abra comigo João, capítulo 6. Queremos ver o que aconteceu quando Jesus entrou no barco. Amém? Amém. Isso está em paralelo, Mateus 14 e João 6. Vocês estão comigo? Versículo 21 diz, então o receberam prontamente aonde, gente? No barco. E este logo chegou aonde? A terra para onde iam. Chegou ao seu destino. Qual era o seu destino? Cafarnaum. Chegaram quando aconteceu o quê? Quando Jesus subiu. Jesus entrou no barco. Logo chegaram aonde? Eu quero vos trazer uma elucidação. Os discípulos estavam na Galileia, onde houve a multiplicação. Da Galileia para Cafarnaum, existem muitos dados que são dados, mas um dos dados que são dados da distância que tem é aproximadamente 25 quilômetros de barco, do mar.
Os discípulos, segundo a Bíblia, o livro de João, diz que eles caminharam 25 ou 30 estádios. No versículo 19, andaram 25 ou 30 estádios. Isso equivale a aproximadamente 5 quilômetros. 25 a 30 estádios. Equivale a quantos quilômetros? 5. Faltavam mais 20 quilômetros. Eles haviam andado somente 5 quilômetros. Desde que saíram da Galileia até onde eles estavam. Eram 5 quilômetros. Estavam longe ainda de chegar. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. É longe, meu irmão, aonde você está a ir enquanto continuar a ir sem Jesus na tua vida. É longe. Vai ser continuamente longe. Por isso que eu tenho algo a te dizer. Mostre-nos, Senhor, o caminho que vai para ti. Nós não sabemos aonde. Nós não sabemos. Estamos cansados de tanto marchar. Não estamos a conseguir sair de onde nós estamos. Você um dia tem que fazer essa oração na sua vida. Quanto tempo está a marchar aí onde você está e não está a chegar a nenhum lugar? Nós vemos até, do ponto de vista físico, muito trabalho feito, muito suor. Mas vamos lá ver, está a chegar onde você está a ir? Não, não estou a chegar. Eu não estou a chegar. Por quê? Muito esforço, muita marcha. Você está a marchar demais. Você está a fazer muito esforço, mas não está a ir a nenhum lugar. Há uma única solução. Jesus acalmou o vento e logo chegaram ao seu destino. Há uma canção que nós cantamos aqui que fala Zipfulili Ndlela Le Yakakawena. Eu entendi, meus irmãos, que ir para Deus não é só para quem está a orar. Você saberá como ir para Deus, quais são as palavras certas para chegar até Ele? Você sabe qual é a palavra correta para chegar até Ele? Você conhece as palavras para chegar ao coração de Jesus Cristo de Nazaré? Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai conseguir chegar lá. Eu já vos disse isso no meio de semana, em tom de brincadeira, mas era sério, pessoal. Se a minha alma de Jacinto, morrer agora, eu morrer aqui, minha alma sair e dizerem, vai lá para o céu, eu só vou me olhar. Onde é que fica no céu? Onde é que fica o céu? Você sabe onde fica o céu? É lá em cima, né? Não, você não vai subir, não sei até onde. Você não conhece o caminho de chegar lá. É essa a razão pela qual eu te disse um tal dia. Enganados de que o inferno fica debaixo da terra. Vamos cavar, nunca vamos encontrar o inferno, porque ele não está lá. Aonde? Como é que chega-se? Jesus, Ele é o caminho, é a peça importante para eu conseguir chegar ao meu destino. Ele tem que estar aqui no meu coração. Ele tem que estar dentro do meu barco, na minha vida. O vento acalmou e logo chegaram ao seu o quê? Destino. Talvez esse ano você não consiga chegar ao seu destino, meu irmão. A sua Cafarnaum está lá à sua espera. Só caminhou quantos quilômetros até agora? Quanto tempo você caminhou? Cansados, Jesus entrou no barco e logo chegaram ao seu destino. Você precisa de deixar esse ser entrar na tua vida de verdade e conduzir tua vida. Ele tem que conduzir sua vida. Jesus tem que... E eu quando falo de conduzir tua vida, deixa-me lá desmistificar tudo, meu irmão. Porque por vezes, quando nós dizemos deixar Jesus guiar a tua vida, parece que são coisas de outro mundo. E eu gosto de me dar trabalhos difíceis. Como é que eu sei que Ele está a guiar a minha vida? Eu já não sou mais dominado pela ansiedade. Sou dominado pela direção que Ele me dá. Eu não sou dominado mais pelo medo. Eu sou agora dominado pela convicção que Ele me dá. Eu agora não possuo pensamentos de desânimos que são meus. Ele agora é que assumiu minha mente, assumiu meu coração, assumiu minha boca, minhas palavras. Tudo quanto eu vou falar, vou pensar, vou agir, será no pensamento que Ele me terá dado. Aí eu sei que eu entreguei a minha vida, Ele está a guiar a minha vida, está a guiar os meus passos. É nesse sentido, Ele entrar em nós, imprimir em nós isso, Ele colocar dentro de si isso. Quando o mundo todo estiver em ansiedade, você não estar em ansiedade. Significa que você entregou a tua vida nas mãos de quem? De Deus. Quando o desespero bate a porta da tua vida,
Quando o desespero bate a porta, a incerteza do amanhã bate a porta do seu coração. E vence a força e a voz que te acalma, que lhe dá força. A tua vida está nas mãos dele, porque ele que te aquieta. Amém? Ele que te aquieta. Isso é sinal de que a minha vida está nas mãos dele. Ele está a guiar-me. Eu não sou dominado pelas circunstâncias. Não sou. Pela negatividade, eu não sou. Ele agora guia a minha vida. Amém, meus irmãos? Amém. O teu barco, minha irmã jovem, se você quer com que ela chegue, chame a ele. Ele está vindo. Amém? Amém. Para não pensarem que eu estou a inventar, a Bíblia nos diz que sobre todos aqueles que estavam em trevas, brilhou luz. Amém, meus irmãos? Brilhou o quê? Brilhou luz, porque Deus, aprove a Deus de todos aqueles que estão aflitos. É por isso que a Bíblia diz que ele habita com o contrito, ele habita com o abatido, ele habita com todo aquele desesperado nesse momento. Os discípulos eram os desesperados. Você sabia que nessa manhã, se você faz parte de um desesperado, ele está vindo em tua direção nessa manhã. Jesus está vindo em tua direção. Agora mesmo. Por meio dessa palavra, por meio dessa mensagem, por meio da convicção que você está recebendo, ele está vindo a ti. Ele está vindo a ti nesse dia de hoje e você precisa simplesmente dizer, Senhor, assim como o Senhor veio até os apóstolos, o Senhor está vindo até mim hoje. Deixa-o entrar no seu barco. A Bíblia diz que eles o receberam no seu barco. Recebam na sua vida. Deixa-o conduzir. Deixa ele conduzir seus pensamentos, sua vida. Deixa ele conduzir aquilo que você vai fazer. E conduzir, ser conduzido por Deus, gente, é algo realmente. Porque até planos já não são teus. Ele é quem colocou para te colocar no lugar. Você precisa imaginar como é que isso é perfeito? Imagina-te você como um jovem que está procurando um futuro melhor na tua vida. E você entregou a tua vida nas mãos de Deus. Ele agora colocou pensamentos, sentimentos que são dele, porque é assim que ele nos guia. Dos pensamentos e dos sentimentos que nascem em nós, que são deles. Amém, meus irmãos? Não há outra conduta. Não há. Aquele sentimento, aquele pensamento, se você já é guiado por Deus, te guia para você fazer algo. Estudar, etc., trabalhar. Se foi Deus que está te conduzir, vai ser algo que não vai te deixar perder-se. Porque Ele está te guiando. Não é ideia tua, é dele. Assim como ele disse para Neemias e para outros homens, tudo que tiveram até para Davi, quando o profeta foi ter com Davi, quando ele queria construir o templo, o profeta foi dizer para Davi o seguinte, tudo que tiver no teu coração, assim diz o Senhor, faça-o, porque vem de Deus, faça. Tudo que desejares fazer, já imaginou essa fase? Em que você deseja fazer uma coisa e alguém te diz, tudo que você deseja fazer, faça. É de Deus, isso está a pensar fazer. Davi ficou tão confortado, depois, eu só senti vontade de fazer, isso vem de Deus. Ele era conduzido por Deus, a vida dele estava nas mãos de Deus, era ele que o monitorava agora. Esse ano, você pode ficar no meio do mar, continuando a remar, continuar a marchar, continuando a remar e nunca chegar a teu destino se Ele não estiver contigo. Amém, meus irmãos? Amém. Deixem Ele entrar no vosso barco. Aleluia, meus irmãos? Amém. Vocês estão comigo? Estão comigo de verdade? Sim. Deixa Ele entrar na sua vida. Aleluia. Amém. Os ventos não são fortes mais do que Ele. Não são. Saiba sempre disso. Ele é maior do que todos os teus pensamentos. Maior que tudo isso. Ele é maior que todos os sentimentos. Tudo. Quando eu aprendi a confiar em Deus, aprendi a falar calmo. A agir calmo. Não correr pela agressividade. Pela pressa. Esperar. Ele vai me fazer chegar ao meu destino. Aleluia. Eu quero orar contigo nessa fase inicial.
É uma fase inicial essa. Deixa Jesus entrar na tua vida, jovem. Organiza a tua vida. Deixa Ele, Senhor, Senhora. Deixa Ele entrar na tua vida. Ele vai te fazer chegar ao teu destino. Aleluia.